E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar sobre técnicas de teste de caixa preta. E agora a gente está falando sobre a análise de valor limite. A gente falou já antes sobre o particionamento de equivalência e a análise de valor limite vem para completar um pouco essa técnica, então nada mais justo do que a gente falar agora sobre a análise de valor limite. Beleza? Então vamos lá. E se você não viu o vídeo anterior, aconselho que você veja, tá bom? A gente vai falar de todas as técnicas de caixa preta que a gente tem, pelo menos as mais básicas que tem na CTFL. Eu vou planejar depois para a gente falar de outras técnicas mais avançadas aí para frente, mas por enquanto vamos passo por passo que a gente vai trazer conteúdo bem legal aqui. Então agora vamos falar sobre análise de valor limite, beleza? Então o que é essa técnica? Antes da gente entrar em exemplos práticos, o que é essa técnica, né? Por que eu recomendei vocês verem o particionamento de equivalência? Por conta desse primeiro tópico aqui, ó. O análise de valor limite é uma extensão do particionamento de equivalência, né? Se a gente tinha divisão em partições e a gente queria testar cada uma das partições, a análise de valor limite vai fazer isso bem parecido, só que ela não vai querer testar qualquer valor. Ela quer testar os valores limites de cada partição. Então essa é a grande diferença de uma para outra. Enquanto eu queria testar qualquer valor, agora eu quero testar os valor limite. E quando eu falo de valor limite, então pressupõe-se que eu estou falando de listas numeradas, ordenadas. Então eu não consigo ter, por exemplo, sei lá, uma lista de sorvetes. Eu preciso de números ordenados. Um, 2, 3, 4. Posso ter vírgula também aí, falando de números não inteiros, né? Os parciais, ordinais. Nossa, fugiu o nome. Eu acho que é fracionário. Agora não vou me recordar. Meu Deus, que negação para a matemática. Se eu tiver falado errado, vocês comentam aí embaixo qual que é o certo, tá bom? Mas é isso que se propõe essa técnica, tá? Então agora vamos ver um exemplo. Eu trouxe aqui novamente um exemplo lá da prova da CTFL. Vocês podem entrar lá no site do BSTQB e procurarem, tá bom? Eles têm 3 simulados que eles deixam lá. Vocês podem usar isso, beleza? Então vamos lá, vamos ler essa questão aqui agora para a gente fazer o que ela está pedindo. Você está testando um sistema de comércio eletrônico que vende suprimentos de cozinha, como especiarias, farinhas e outros itens a granel. A unidade em que esses itens são vendidos são gramas para especiarias e outros itens caros ou quilogramas. Tá bom? Independente das unidades, a menor quantidade válida de pedido é 0,5. 0,5. Então, independente se for gramas ou quilogramas. Então ele contou uma historinha pra gente, a gente pode descartar o resto, a gente não quer saber qual que é a unidade, a gente está pensando só numa lista numerada agora. E a maior quantidade válida de pedido é 25,0 unidades, tá? E a precisão é 0,1. Então tá, a gente tem então o valor mínimo, que é 0,5, e a gente tem o valor máximo, que é 25. E a gente tem que ele vai de 0,1 em 0,1. Beleza, agora vamos para a pergunta. Qual dos seguintes é um conjunto de valores de entrada que cobre os valores limite com valores limites de 2 pontos para esse campo? Beleza. Basicamente, aplicar a técnica, né, de valor limite, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, criar as nossas partições, porque isso aí fica visual pra gente, então a gente consegue enxergar o que está sendo feito, quais são as partições, aonde eu tenho que testar cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Se o valor válido é de 0,5 a 25, então é esse primeiro aqui que eu estou mostrando, tá bom? E se agora a unidade é 0,1, né, a unidade de precisão, então ele vai andar de 0,1 em 0,1. Então, o próximo valor abaixo de 0,5 é o 0,4. Então, ele vai estar dentro dessa partição aqui de baixo, que é uma partição inválida, do 0 ao 0,4, beleza? E a mesma coisa para o 25 em diante. Se o valor de precisão é 0,1, então o próximo vai ser o 25,1 em diante, beleza? Sabendo isso, a gente sabe nossas partições e nós sabemos também os nossos limites. Então agora a gente tem que fazer os testes. Então agora vamos olhar para cada uma das questões e ver o que ela mostra para a gente, tá bom? 0,3, 10 e 28. Totalmente errado, né? Porque nenhum desses casos são valores limites. 0,3 não é valor limite, 10 não é valor limite, 28 não é valor limite. Se a gente estivesse falando de técnica de partição de equivalência, aí daria certo.
porque a gente tem o 0,3 no primeiro, o 10 no segundo e 28 no terceiro. E nesse caso daria certo. B, 0,4, valor limite. 0,5, valor limite. 0,6 não é valor limite, então não pode. 24,9 não é valor limite, também não pode. 25 é valor limite e 25,1 é valor limite. Mas a gente já tem todos esses dados aí que estão inválidos, beleza? Então não vamos olhar para ele. Tá errado, né? Vamos pular para D agora, tá? 0,5 é valor limite, 0,6 não é valor limite, 24,9 não é valor limite, 25 é valor limite. Só que a gente testou um monte de valores que não são valores limite e a gente esqueceu de testar as duas partições de fora, né? A gente não testou a 0,4, essa aqui, né? Assim, a de baixo de 0,5 e acima de 25,1. O que nos retorna agora para a letra C, tá? A letra C é a nossa certa, já dando um spoiler aí. E vamos ver, ó, 0,4 é um valor limite da primeira partição, 0,5 é o limite inferior da primeira partição, 25 é o limite superior da segunda partição e 25,1 é o último limite, que é da última partição aí. Então a resposta certa é a C mesmo. A gente precisa testar todos os valores limites de cada uma das partições. Então essa é a resposta certa, beleza? Se vocês têm alguma dúvida sobre essa pergunta, se vocês não entenderam por que eu resolvi ela dessa forma, se vocês têm alguma sugestão melhor, se você pensou algo diferente, deixe aqui nos comentários. Quero saber se você acertou, se você errou, se eu tô falando grego, se eu não tô falando, tá bom? Então, a técnica é isso, é bem direta, beleza? Aonde a gente vai utilizar isso? Quando a gente fala do nosso dia a dia como QA, é um pouco difícil a gente ficar pensando sempre, aquela história vai ser liberada, preciso utilizar essa técnica. Aquela história vai ser liberada, vou precisar usar essa outra técnica. Não é assim para a gente se basear nossos testes 100% em cima das técnicas, mas é mais o contrário. É para a gente pensar em quais testes a gente tem que fazer a partir dos nossos requisitos, que vão estar tudo bem descritos, seja em BDD ou em qualquer outro, seja em Gherkin, não BDD, seja em Gherkin, ou em qualquer outra acordo de time que vocês tenham para o PO descrever as nossas histórias, né? Então, depende do que seja, a gente vai fazer o nosso teste em cima daquilo e, de acordo com os testes que a gente está planejado, a gente vai aplicar uma técnica ou outra que fazer sentido para melhorar nossa cobertura de teste, precisão para encontrar bugs e por aí vai, tá bom? Então, no nosso dia a dia não vai ser assim, eu vou bater o olho num teste lá e falar assim, vou utilizar todas as técnicas possíveis assim, não é assim que funciona. Mas caso você esteja pensando em fazer a prova da CTFL e ter um embasamento técnico, teórico, e para até conseguir aplicar em determinadas práticas, muito importante você conhecer as técnicas, você saber como aplicá-las, exemplos, e fazer esses exercícios aí assim, é uma forma bem legal de você estar exercitando esse conteúdo, beleza? Então, mas é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E não deixe de conferir os outros vídeos, tá bom? Valeu!